Muito boa noite, turma. Sejam então bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Administração. E hoje a nossa aula de número 15, o nosso tema é Administração Contemporânea e vamos falar hoje de mercado financeiro. Então, as nossas aulas agora estamos quase encerrando. Então, nesse final a gente vai falar de mercado financeiro, mercado de capitais, vamos falar ainda de algumas coisas voltadas para os fundamentos da administração, voltado para a organização em si, e essas matérias que eu estou trazendo agora para vocês voltada para mais para o nosso dia a dia, então administração mais contemporânea, a importância de conhecer o mercado financeiro, conhecer o mercado de capitais, cooperativismo, vamos também falar de motivação e liderança. Então, temos algumas aulas bem bacanas também. Vamos falar das funções organizacionais, que é marketing, RH, finanças e produção. Então, temos algumas aulas bem interessantes, tá bom? Iniciamos hoje, então, a nossa aula com mercado financeiro. Então, essa aula hoje ela é mais teórica para a gente entender o que é o mercado financeiro, quem controla, como que funciona e nas próximas aulas a gente vai conhecer o mercado de capitais, aí sim, quais os tipos de investimento, qual é o melhor de se investir, vai ser uma aula bem legal também, tá bom? Então iniciamos a aula de hoje, mercado financeiro. Então, nós temos um órgão, uma entidade que rege todo o mercado financeiro, que é o Sistema Financeiro Nacional, SFN. É a abreviação Sistema Financeiro Nacional. Então, nós vamos conhecer um pouco da sua estrutura, sistema bancário, função social dos bancos. Então, para a gente começar, investimento e poupança constituem o cerne de todo o sistema financeiro. Então, aqui, vale a pena investir na poupança? Que a gente já vai começar hoje, falando de poupança, mas vamos ter uma aula só sobre isso para a gente realmente tirar a nossa própria conclusão. Mas aqui para a gente fazer uma breve comparação, vale a pena investir na poupança? Poupança versus outros investimentos. Poupança, menos rentabilidade, perde da inflação, liquidez imediata, rentabilidade mensal e garantia do FGC. Outros investimentos são mais rentáveis, ganha da inflação, então isso é bom, liquidez diária ou no vencimento, isso aí também é bom, rentabilidade diária, a poupança ela é só mensal, então o que acontece? Se eu colocar hoje R$1.000 na poupança e daqui 15 dias eu sacar, eu não ganho nada de juros. Se eu sacar daqui 29 dias, eu não ganho nada de juros. Se eu sacar daqui 31 dias, eu ganho juros. Então, a poupança, ela só paga se o dinheiro ficar 30 dias certinhos. Se você sacar no dia 29, você não ganha juros. Então, o lado ruim da poupança é esse. Outros investimentos já vai ter uma rentabilidade diária, por exemplo, o Selic 2025, que eu vou passar para vocês depois, que é do Tesouro Direto. E a garantia da FGC que a poupança tem, isso é muito bom. Então, todo o dinheiro que eu tenho, até 250 mil, numa conta poupança, se o banco quebrar, falir, eu recebo essa garantia. Essa garantia é paga. Então, todo valor, por exemplo, se o banco hoje, Bradesco, quebrar, todo mundo que tinha dinheiro lá até 250 mil reais vai receber. Quem tinha mais de 250 mil reais vai ficar no prejuízo. Recebe só 250 mil, o resto que tivesse a mais fica em prejuízo. E outros investimentos, então, vai ter outras garantias. Pode ser um imóvel, um maquinário, tem vários tipos de garantias que a gente vai estar vendo também depois. Então, nós temos agora unidades econômicas. Então, o nosso mercado financeiro ele tem duas unidades econômicas, os superavitários e os deficitários. Superavitários é conhecido como poupadores investidores. Deficitários são conhecidos como tomadores, aqueles que pegam dinheiro emprestado. Qual é o melhor, na sua opinião? Então, para a gente refletir, então, o que é melhor, ser superavitário ou deficitário?
Depende. A resposta é depende. Superavitário, é claro, é melhor. Porque se eu sou superavitário, eu tenho dinheiro para investir. Então, eu estou investindo. Então, isso é bom. Se eu sou deficitário, estou precisando de dinheiro emprestado. Vou ter que pagar juro. Isso é ruim. Então, analisando rapidamente, superavitário é melhor que deficitário. Mas depende. Por exemplo, eu estou montando uma empresa para mim. Nesse momento, eu vou ser deficitário. Eu vou lá no banco e vou solicitar dinheiro. Vou solicitar 100 mil reais. É uma empresa muito boa, vai dar muito dinheiro, e eu solicito um capital de dinheiro de 100 mil reais. Naquele momento, eu sou deficitário, mas é bom. Por quê? Porque eu estou tomando dinheiro para eu investir. Um exemplo muito bom que o Robert Kiyosaki sempre dá é a questão do construir casas. Por exemplo, eu vou lá no banco e pego um empréstimo. Por exemplo, eu tenho 100 mil reais, eu vou lá no banco e pego mais 100 mil reais. E nisso eu construo algumas casas para alugar, ou um apartamento. Então, esse aluguel que eu vou receber das casas ou dos apartamentos, eles vão pagar a minha dívida. Então, nesse momento, ser deficitário é bom, porque eu estou construindo uma casa, eu estou ganhando dinheiro com dinheiro dos outros. Não é com o meu dinheiro. Eu tinha 100 mil, eu investi 100 mil, mas eu peguei mais 100 mil do banco. E com as casas que construí, as kitnet, eu estou ganhando aluguel e o próprio dinheiro dos aluguel está pagando o financiamento. Então, não está saindo nada do meu bolso. Então, nesse momento, é bom ser deficitário. Você está usando um dinheiro que não é seu, está investindo, está ganhando para você e o próprio investimento está se pagando. Então, nesse momento é bom. Então, existem variáveis. Eu sou um deficitário, por exemplo, quando estou com meu cartão de crédito atrasado, estou cheio de dívida, vou lá no banco pegar dinheiro para pagar minhas dívidas. Isso aí é uma situação ruim. Mas quando eu estou pegando dinheiro, sendo um tomador, para investir em algo que vai me render mais dinheiro, aí é bom. Então aqui a gente tem uma situação. O que você faria? João tem 100 mil reais aplicado em investimentos e ele recebe a oferta de pegar mais 100 mil para pagar em 10 anos com a taxa de 0,5 ao ano, ao mês. João deve pegar esse dinheiro ou não? Essa taxa aqui pode ser ao mês, ao ano, é só para a gente exemplificar. Resumindo, eu tenho 100 mil reais aplicado. Então, como que a gente analisa isso aqui? João deve ou não pegar dinheiro? Vamos analisar aqui então. João tem 100 mil reais investido, ou seja, ele não está precisando de dinheiro. Ele já tem dinheiro investido, ele tem um dinheiro bom investido. Por que ele quer mais dinheiro? Mas o banco vai ofertar para ele. João, quero te emprestar 100 mil reais com a taxa baixíssima. Você tem interesse? Qual é a resposta que ele deveria dar? Isso aqui a gente analisa aqui. Ele já é um superavitário. O banco está pedindo para ele ser deficitário. João, você quer ser deficitário também? Aí a resposta dele, sim ou não? Mais uma vez a resposta é o quê? Depende. Se João for pegar esses 100 mil reais para torrar, às vezes não compensa. Não justifica. Se João for pegar esse dinheiro para reinvestir em algo, por exemplo, vamos jogar aqui que essa taxa é de 0,5 e João aplica esse 100 mil em outro lugar com um retorno de 0,8. Ou seja, João consegue pagar a parcela, que é o 0,5, e ainda sobra 0,3 para ele. É ótimo o investimento. Ou João pega esse dinheiro e aplica em algo que vai fazer render para ele, seja um investimento, seja montar uma empresa, montar algo que vai trazer dinheiro para ele. É bom. Agora João pega esse dinheiro e compra uma caminhonete. Será que vale a pena? Caminhonete não é ativo. Ela é ativo, ela é conhecida como ativo, mas se a gente for analisar, ativo é tudo que coloca dinheiro no nosso bolso. Então a caminhonete ela é um passivo, porque ela tira dinheiro do nosso bolso. Pneu, combustível, IPVA,
manutenção, caminhonete tira dinheiro do nosso bolso. A casa que eu tenho tira dinheiro do meu bolso, ela é um passivo. A casa que eu alugo, ela é um ativo, porque ela está colocando dinheiro no meu bolso. Então, essa aqui depende. Isso aqui acontece? Acontece. Tem muita gente que está com dinheiro sobrando no banco e o banco vai lá e ainda oferece mais dinheiro para eles pegarem emprestado, a título de capital de giro. E às vezes aquela pessoa que está precisando muito de dinheiro, o banco não empresta, e quando empresta é com juro altíssimo. Então o banco gosta de emprestar dinheiro também para quem tem dinheiro. Às vezes a pessoa está nem pedindo, o banco está lá oferecendo, está lá insistindo para a pessoa pegar. E às vezes compensa, só pela taxa de juro compensa, mas desde que você saiba o que você vai fazer com o dinheiro. Pegar para ficar parado ali na sua conta corrente não funciona, você tem que fazer o dinheiro render, se pagar e te pagar. Aí sim vale a pena. Então aqui nós temos algumas dicas de Robert Kiyosaki. Se você quer ser um investidor criativo, precisa trabalhar duro para desenvolver sua inteligência financeira por meio da educação financeira. Além de sua educação financeira, você precisará desenvolver 3 habilidades centrais. Então nós temos: encontre uma oportunidade que todo mundo perdeu. Eu acabei de falar com vocês. Pegar um dinheiro e não saber o que fazer com ele, não adianta. Então, encontre a oportunidade que todo mundo perdeu. Visualize com sua mente o que os outros não conseguiram ver com os olhos. Então, nessa época de corona, por exemplo, tem muita oportunidade por aí. Então, muita gente não viu algumas oportunidades, porque é muito básico, é muito normal, assim, investe. Veja, faça o que ninguém quis fazer. Pessoas inteligentes trabalham em conjunto ou contratam pessoas que são mais inteligentes do que elas quando precisam de conselhos. Escolha sabiamente seus consultores. Então, Bill Gates, o Elon Musk, algumas pessoas assim já costumaram dizer: eu nunca fui para a faculdade, mas as pessoas que trabalham para mim se formaram em Harvard, que é uma das faculdades mais famosas do mundo. Então, eu não preciso ser o mais inteligente da minha empresa, mas eu contrato pessoas inteligentes para trabalhar. E no final das contas, o que você sabe é o seu maior patrimônio. O que você não sabe é o seu maior risco, mas sempre há risco, então aprenda a gerenciá-lo em vez de evitá-lo. Então invista em você, invista em conhecimento cada vez mais. E principalmente conhecimento financeiro, gente. Precisamos nos voltar para a educação financeira, urgentemente. Todos nós precisamos disso. Voltando então ao mercado financeiro. O mercado financeiro ele consiste no conjunto de instituições e instrumentos destinados a oferecer alternativas de aplicação e captação de recursos financeiros. Então são instrumentos, instituições e vai fazer a troca. Troca de quem? Dos superavitários com os deficitários. Quem tem dinheiro sobrando, empresta para quem está precisando de dinheiro. Então, destinado ao fluxo de recursos financeiros entre poupadores e tomadores. Então, nós temos 4 principais segmentos de mercado financeiro: mercado monetário, cambial, de crédito e de capitais. São 4 tipos de mercados. Então, no mercado monetário, é onde ocorrem transações de curto e curtíssimo prazo, envolvendo principalmente as instituições financeiras. Concentram-se as operações para o controle de oferta de moedas, taxas de juros, com o objetivo de garantir a liquidez na economia. O Banco Central ele atua nesse mercado praticando a conhecida política monetária, principalmente via 3 instrumentos: depósito compulsório, redesconto e operações de mercado aberto. Então, o mercado monetário basicamente é onde nós estamos atuando agora, nesse momento. É onde tem as trocas de moeda, é onde os bancos agem. Então, dentro do mercado, a gente vai ter então algumas modalidades. Temos o depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? Ele é uma reserva obrigatória recolhida dos depósitos bancários. Então, conforme percentual fixado pelo Banco Central do Brasil. Então, a finalidade disso é restringir ou alimentar o processo de expansão dos meios de pagamento. O que acontece? Toda vez que o Patrick vai lá no Sicredi e deposita R$100, uma parte desses R$100 vai para o Banco Central. Vamos jogar aqui, por exemplo, 20%. Então, toda vez que o Patrick deposita R$100, R$20
vai para o Banco Central e apenas R$ 80 está disponível para o Sicredi. Por que acontece isso? Porque senão vai chover dinheiro no mercado que não existe. Então, o Banco Central precisa controlar isso aí. Então, como que ele controla? Depósito compulsório. Então, os bancos são obrigatórios a pagar uma taxa desses depósitos para o Banco Central. Não é que assim, eles estão depositando no Banco Central, não estão pagando, estão depositando. Então, como que funciona? O Patrick depositou R$100 lá no Bradesco. Daí, o Júnior chegou lá e pediu o Bradesco, R$100 emprestado, empresta R$100. O Bradesco vai lá, pegou o meu dinheiro e emprestou para o Júnior. Emprestou R$100 para o Júnior. O Júnior depositou o seu dinheiro lá no Banco do Brasil. Então, quando ele depositou o dinheiro, entrou R$100 no Banco do Brasil. Esses R$100 chegou o Fábio. O Fábio foi lá e pediu: Banco do Brasil, eu preciso de R$100, você me empresta? Empresto. Então, resumindo, no final do dia, o Patrick, o Júnior e o Fábio resolveram sacar os R$100. Só que os R$100 na verdade era o meu, só que foi passando de mão em mão. Então, entenderam o que acontece? Se nós três fossemos sacar o dinheiro, o banco não teria como pagar. Por quê? Porque ele emprestou para várias pessoas. Então, o que o banco pode fazer? Patrick depositou R$100, R$20, que representa 20%, foi para o depósito compulsório. Então, o Bradesco ele possui só R$80 meu. Então, o Júnior chega lá no Bradesco e fala: eu preciso de R$100 emprestado. Ele fala: R$100 eu não posso 80. Pode ser? Pode, na hora. Então, ele pega R$80 emprestado. Daí, ele deposita dinheiro no Banco do Brasil. O Fábio chega lá querendo R$80. O banco vai falar o quê? Só posso te emprestar R$60. E ele pega R$60. Então, um vai ter 60, outro vai ter 80, outro vai ter 100. E onde que está essa diferença, então? No depósito compulsório. Fica lá resguardado. Só que é claro que não vai chocar esse negócio de faltar dinheiro, porque ao mesmo tempo que eu estou depositando, muitas pessoas estão depositando também. Então, por exemplo, eu posso depositar hoje e sacar amanhã, mas tem gente que vai depositar hoje e vai sacar daqui a um ano. Então, o banco ele consegue ir trabalhando dessa forma. Então, ele pega R$80 meu, pega 20 de outro, pega 50 de outro. Então, é assim que ele vai trabalhando. E o depósito compulsório, então, é só para o banco não perder o controle e emprestar os meus R$100 para várias pessoas. Então, meus R$100, se a gente for tirar de 20 em 20, seria só para 5 pessoas. 5 pessoas poderiam ter acesso aos meus R$100. E assim, com várias pessoas, conforme eles depositam. Desculpe, conforme eles depositam. Redesconto. O que é redesconto? É uma linha de empréstimo concedida pelo Banco Central a outro banco, caso este não consiga, através de captação junto ao público, manter sua posição junto ao Banco Central. Então aqui tem CDB, CDI, isso aqui a gente vai estar vendo mais para frente, tá bom? Na próxima aula. Mas CDB é uma forma que o banco tem de captar dinheiro para ele. Então, se o CDB está fraco, o que ele faz? Ele pode ir lá no Banco Central e pedir um redesconto. Redesconto, então, é um empréstimo que o Banco Central faz aos outros bancos. Então, é um instrumento de política monetária que serve para dar ou retirar liquidez do mercado. Tudo se trata, então, de controle de mercado e inflação. Tudo que o Banco Central faz é tentar manter o mercado equilibrado. Então, o redesconto é o empréstimo do Banco Central para os outros bancos quando eles estão indo mal. E o Open Market, que é mercado aberto, refere-se ao mercado de títulos no qual atuam os bancos centrais, os bancos comerciais de um país, e no qual são comprados e vendidos os títulos de dívida pública. Então, o Banco Central promove leilões de títulos públicos, como os dealers, que são os bancos autorizados a operar no mercado primário, ou seja, os bancos habilitados compram títulos diretamente do emissor. Então, o Banco Central chega no Bradesco e fala: olha, eu estou com alguns títulos públicos, você tem interesse? Vamos pagar tanto de juro. Então, ali é uma forma de
manter a economia funcionando. Então, mercado aberto é você comprar títulos de dívida pública. Esse título eu não posso comprar, ele é oferecido só para os bancos. Então, a operação financeira que é feita pelo Banco Central com o objetivo de monitorar o crescimento da moeda dentro e fora do país. Entramos agora no mercado cambial. Então, toda vez que se fala de câmbio, nós estamos falando então de moeda estrangeira. Euro, dólar, libra, a ien, que é a moeda japonesa. Então, mercado cambial é onde se negocia as trocas de moedas estrangeiras. Então, mercado cambial é troca de moeda estrangeira. Aqueles que necessitam de moeda estrangeira, assim como os que precisam trocar moeda de fora por real. Então, o mercado cambial ele serve para isso, para controlar o mercado de câmbio, controlar o valor do dólar perante o real, permitir, por exemplo, que eu vá lá no Bradesco e troque o meu real por dólar, por euro. Então, o mercado cambial ele funciona para isso. Então, ele é administrado, fiscalizado e controlado pelo Banco Central do Brasil, que atua através de políticas cambiais para controlar as operações de câmbio e da taxa de câmbio. Então, é bem tranquilo. Falou de mercado cambial, troca de moeda estrangeira. Para a gente refletir agora, você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, isso é bem pesado, é aquele famoso ditado, eu colho o que eu planto. Então, a gente precisa prestar bastante atenção no que estamos plantando. Mercado de crédito. Então, ele ocorre através de instituições financeiras e não financeiras, visando atender a necessidade de indivíduos e empresas que precisam de recursos para o consumo de capital de giro, realizando transações de curto e médio prazo. Então, aqui ele vai estipular a liberação de empréstimo. Função aqui do mercado de crédito é normatizar o crédito, liberação de crédito, valor de taxa de juros, negociação, há operações de empréstimo e financiamento, também conhecidos como mercado bancário. Então, aqui é onde os bancos normalmente agem. Os bancos agem como mercado de câmbio, mercado de crédito, mercado monetário, mas uma das principais funções é trabalhar o crédito, é liberar crédito para as pessoas. O Banco Central do Brasil é o principal órgão responsável também por controlar, normatizar e fiscalizar este mercado. E por último, nós temos os mercados de capitais. Esse aqui a gente vai ter uma aula só disso, mercado de capitais. Porque é onde a gente vai encontrar, então, rendas variáveis e rendas fixas. Então, a gente vai encontrar os diversos títulos, diversos investimentos que podemos fazer. Então, o mercado de capital, ele normatiza esse mercado de ações, outros investimentos de rendas variáveis, de renda fixa. Então, a longo prazo para a empresa é onde ocorrem operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários entre empresas, investidores e intermediários. Então, ele proporciona liquidez aos títulos de emissão de empresa e viabiliza o processo de capitalização. Os principais títulos emitidos são ações, empréstimos como debêntures, bônus de subscrição, commercial papers. Como que funciona a intermediação financeira? Então, primeiro passo, aqui, nós temos o tomador. O tomador, ele vai fazer uma operação na instituição financeira. E a instituição financeira ela vai pegar recursos com o poupador. Então, o recurso do poupador vem para a instituição financeira e chega ao tomador. Então, é assim que funciona, operações ativas e passivas. Então, por exemplo, o Patrick vai lá no Sicredi e solicita um empréstimo. O Sicredi sabe que o Fábio tem um dinheiro na poupança, um dinheiro investido. Então, ele pega esse dinheiro da poupança, volta para o Sicredi e vem para mim somado de juros. Aqui nós temos outra forma de também pegar empréstimo. Que nós temos então instituição financeira, temos o tomador. O tomador, ele, no caso aqui, o investidor empresta para o tomador e o tomador paga para o investidor. E a instituição financeira faz
deixa eu ver aqui, o mouse estava no errado, o intermédio. Então, por exemplo, aqui eu quero comprar uma ação. Então, eu sou investidor, eu quero comprar uma ação, então eu executo uma ordem. Essa ordem vem para a instituição financeira e ela chega ao tomador. Quem é o tomador? É o dono da ação, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Itaú. O Banco do Itaú confirma a venda da ação e devolve para cá, devolve um título. Esse título volta para o investidor. É assim que funciona no mercado de ações com intermediação. Temos agora mercado primário e secundário. Mercado primário é onde ocorre o lançamento de novos títulos e valores mobiliários. Então, toda vez que eu estou lançando uma ação pela primeira vez, eu lanço ela no mercado primário. Por exemplo, eu peguei minha empresa, sou dono de 100% dela. Só que eu estou precisando de dinheiro, então eu quero lançá-la no mercado de ações. O que eu vou fazer então? Eu subscrevi 20% da minha empresa, então agora eu sou dono só de 80% e 20% agora eu lancei como cotas acionárias para que os acionistas possam comprar. Então essas cotas elas vão ser lançadas no mercado primário. Então os acionistas vão comprar, vão se tornar sócios da minha empresa, mas a partir do momento que algum dos acionistas falar, eu não quero mais continuar sócio dessa empresa, eu quero vender as minhas ações, a minha parte, ele vai vender no mercado secundário. Então, essa venda que o acionista vai fazer se chama mercado secundário. É onde ocorrem as negociações de valores lançados. Então, as primeiras ações é mercado primário. Quando se vende as primeiras ações, é mercado secundário. Normalmente, nós operamos no mercado secundário. Então, ambas podem ocorrer na Bolsa de Valores. O mercado primário, então, é aquele que os valores mobiliários de uma nova emissão da companhia são negociados diretamente entre a companhia e o investidor, subscritores da emissão, e os recursos são destinados para os projetos de investimento da empresa ou para o caixa. Então, no mercado primário, toda ação que é comprada no mercado primário, o dinheiro é exclusivamente para a empresa fazer o que ela quiser. Se ela quiser rasgar, ela rasga. No mercado secundário, a empresa não ganha nada com isso. Quem está ganhando são os acionistas que compraram do mercado primário e agora estão vendendo. Então, é eles que ganham com isso tudo no mercado secundário. Temos também os intermediários financeiros e políticas monetária. Então, o sistema financeiro nacional pode ser dividido em autoridade monetária, normativa, fiscalizadora, instituição financeira pública e instituições financeiras privadas. Vou dar uma pausa agora, porque o vídeo já está ficando grande, e a gente retorna no segundo vídeo, tá bom? E estamos de volta então. Retornando agora, vamos falar então de autoridades monetárias. Quem são as autoridades monetárias? Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil. São as principais autoridades monetárias. Autoridades de apoio. Nós temos Banco do Brasil, BNDES, Comissão de Valores Mobiliários e Caixa Econômica Federal. E as instituições financeiras, elas atuam no processo de intermediação financeira. Então, visto quem são as autoridades monetárias, agora a gente entra adentro um pouco mais. Sistema monetário. O que é um sistema monetário? É um conjunto de regras e instituições de responsabilidade do Estado com o objetivo de controlar a moeda. Então, o sistema monetário ele é regras composto por instituições que têm o papel de controlar o valor da moeda, controlar a taxa de inflação e assim vai. Como que ele controla essas moedas? Através de políticas econômicas. Então, as políticas econômicas são as ações do governo no sentido de controlar e regular a atividade econômica. Então, nós temos como políticas econômicas a monetária, fiscal, cambial e de rendas. As autoridades monetárias, qual é o papel delas? Tem o dever de regular e fiscalizar o mercado. Então, aqui a gente vê novamente Conselho Monetário, Banco Central, Comissão de Valores. E aqui mais abaixo nós temos o Copom, que é onde eles se reúnem, todas as autoridades monetárias, para decidir a regulação da moeda. Então agora a gente entra em cada uma delas. Conselho Monetário Nacional.
Isso que é importante a gente conhecer. Ele é um órgão normativo sem funções executivas. Então, o Conselho Monetário, como o nome já diz, ele é um conselho. Ele dá ideias, ele fala o que precisa ser feito, ele dá normas, mas ele não executa nada. Então, ele é um órgão normativo sem funções executivas, responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetárias, creditícias e cambial, e é presidido pelo ministro da Fazenda. Então, o presidente do Conselho Monetário é o ministro da Fazenda. O Conselho Monetário, ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Depois nós temos Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil, ele é o órgão executivo central do sistema financeiro. Então, quem executa o Conselho Monetário dá as normas e é o Banco Central do Brasil que executa. Então, ele é responsável por fiscalizar, pela fiscalização e cumprimento das disposições que regulam o funcionamento do sistema financeiro, conforme as notas expedidas pelo Conselho Monetário. Então, tudo aquilo que o Conselho Monetário determina, o Banco Central vai lá e executa. Suas principais características são de emitir normas, autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Então, toda instituição financeira, eu quero montar o Banco Patrick, eu preciso da autorização do Banco Central do Brasil. Receber depósitos compulsórios, voluntários, emitir papel moeda, então quem emite as moedas é o Banco Central, administrar a dívida pública interna e externa. Então, esse é o papel do Banco Central. Nós temos agora a Comissão de Valores Mobiliários. Essa autarquia, então, ela é responsável pelo desenvolvimento, disciplina e fiscalização do mercado de valores mobiliários. Então, ela basicamente é responsável pelo mercado de capitais. Então, tudo que envolve ações, investimentos, é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, principais funções: assegurar o funcionamento eficiente das bolsas de valores, proteger os titulares de valores mobiliários, fiscalizar as emissões e as negociações dos títulos emitidos por empresas de capital aberto e fortificar o mercado de capitais. Temos as instituições agora auxiliares de fiscalização. Então, o Banco do Brasil, qual é o seu papel? Política oficial de crédito rural. Então, o Banco do Brasil ele é um agente financeiro com ênfase na efetivação da política oficial de crédito rural. Então, normalmente, vocês podem ver que produtores rurais normalmente procuram o Banco do Brasil, porque ele ajuda muito. E não só o Banco do Brasil, ele vai dar normas para outros bancos também. Então, o Sicredi, Bradesco, se for oferecer um crédito rural, tem que seguir a política oficial que é elaborada pelo Banco do Brasil. O BNDES, ele é responsável pela política de investimento a longo prazo do governo federal. Então, o governo vai construir uma usina, uma hidrelétrica e vai precisar de dinheiro, financiamento. Quem vai investir? BNDES. Papel da Caixa Econômica Federal. Ela é detentora dos direitos da administração dos recursos do FGTS e das lotéricas. Então, quem controla o FGTS? Caixa Econômica Federal. Copom. Ele é Comitê de Política Monetária. Então, ele foi criado em 96 com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e de determinar a taxa de juros. Então, todo mês o Copom se reúne junto com todos os órgãos para determinar o valor das taxas de juros. Então, você pode ver que todo mês a taxa de juros está caindo de 0,5% a 0,25% por mês. Isso está sendo determinado onde? No Copom. Então, aqui para a gente refletir, você prefere a dor de enxergar a realidade agora ou a infelicidade eterna de nunca ter aquilo que você quer de verdade? Então, é um chamado para a gente encarar, certo? A nossa realidade, o que a gente quer, os nossos sonhos. É melhor a gente sofrer um pouco para realizar os nossos sonhos do que viver amargurado por nunca ter realizado eles, certo? Então, nossa aula termina aqui. Não precisava nem de eu ter dividido o vídeo, eu fiquei com medo de ficar meio grande. Mas então, essa aula termina aqui. Nos encontramos amanhã com mais conteúdos. Fiquem todos com Deus e até amanhã.